Seja bem-vindo ao Papo de Gente e Gestão. Nosso objetivo é transformar as relações entre liderança e equipe. Nosso host, Silvio Domingues, vai conduzir um bate-papo cheio de experiência com convidados que são referência em diversas áreas da gestão e capacitação. Fique com a gente até o final. Olá para você que está assistindo ao podcast Papo de Gente e Gestão, promovido pela Coopercard. Aquele momento descontraído, onde tem um papo até um tanto informal, para falar sobre temas interessantes, temas que podem ajudar você que está empreendendo, você que já empreendeu ou você que está pensando em empreender. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Silvio Domingues, eu sou diretor comercial, tenho aproximadamente ali 35 anos na área de vendas, desde a época que eu tinha uma bela franja aqui. E eu sempre ajudei as empresas a construírem bons resultados através de equipes de alta performance. E tenho aqui comigo alguns amigos que vão me ajudar a ter uma conversa extremamente produtiva e eu vou apresentar isso para vocês. Primeiramente, Fernanda Duarte, a famosa destruidora de metas, a pessoa que me ajuda a desenhar e entregar soluções de benefícios que mudam a qualidade das empresas e dos seus colaboradores de uma maneira bastante positiva. Olá, Fê, tudo bem com você? Olá, um prazer mais uma vez fazer parte dessa mesa, desse podcast. Como o Silvio colocou, me chamo Fernanda Duarte, atuo na área comercial há mais de 12 anos e como gerente comercial estou há 5 anos, né? E qual que é o nosso grande desafio? Ajudar as empresas a ter uma maior produtividade, né, e um aumento de performance. Então, obrigada pelo convite e eu espero poder contribuir aqui com vocês. Legal, Fê. Vocês não estão vendo aqui, mas são quase 2 metros de produtividade aqui dessa menina, viu? E também tem a honra de estar aqui ao meu lado, Larissa Pitarello, a gestora de RH e pessoas, que ajuda as empresas a construírem equipes vencedoras, mas de uma maneira muito humanizada, né? Sem perder aquela pegada de manter o clima da empresa sempre alta. Olá, Lari, tudo bem? Olá, tudo bem? Primeiramente, obrigada pelo convite, é um prazer dividir essa mesa com vocês, grandes parceiros aí do dia a dia. Como o Silvio me disse, eu sou Larissa Pitarello, eu atuo na área de gente e gestão há mais de 16 anos, e o nosso maior desafio é entrega de equipes de alta performance, sem perder esse lado humano dos negócios. Obrigado, Lari. Muito bacana ter você aqui com a gente. E agora, o homem que não anda, mas levita, o meu amigo, o meu mestre, o especialista em programas de incentivo e reconhecimento, Wagner Diesel. Salve, Diziano. Silvio, obrigado. Um prazer, uma honra fazer parte dessa mesa. Tenho certeza que teremos uma troca rica aqui de conhecimento, onde eu sairei daqui melhor do que quando estou entrando. Você que está nos assistindo, espero que aproveite esse conteúdo. A expectativa é bastante alta aqui. Bom, como o Silvio disse, meu nome é Dísio, sou especialista em incentivo e reconhecimento, atuo há 30 anos na área comercial e aplicando isso. Então, aquilo que a gente prega, incentivo, reconhecimento e melhores resultados, é aquilo que eu pratico aí durante 30 anos e tenho certeza que isso funciona, que isso gera resultados. Obrigado pela oportunidade. Tenho certeza que teremos um dia rico aqui. Você já sabe, mas não custa lembrar. A Coopercard é a empresa que tem tudo para você, que lidera uma equipe, seja ela pequena, média ou grande. E nesse episódio, vamos bater um papo sobre reconhecimento e saúde da equipe. Eu vou ler aqui porque o currículo da Maricelma é extenso e eu vou apresentá-la aqui para vocês. E para a gente poder falar sobre essas mudanças e novidades aí sobre premiação e reconhecimento, eu trouxe para bater um papo com a gente a psicóloga Maricelma Brégola, que tem mais de 40 anos como psicoterapeuta analítica e psicoterapeuta EMDR. É isso, né, Maricelma? Isso mesmo. E está aqui com a gente para falar desse impacto na saúde mental e emocional do trabalhador, que é reconhecido pelo trabalho. Então, tudo bem, Maricelma? Seja bem-vinda, doutora. Muitíssimo obrigada, né, pelo convite da Coopercard, por essa equipe maravilhosa que eu estou vendo aqui, que é bastante entrosada, né? Quero agradecer muitíssimo a oportunidade de estar com vocês, né, neste momento, para a gente estar conversando de um assunto para mim, tão gostoso, tão valoroso. Então, como você disse, né, eu sou a Maricelma Brégola, trabalho na área da psicologia, né, principalmente psicologia clínica, há mais de 40 anos.
precisamente sexta-feira agora, a minha turma se reunir em Curitiba para comemorar os nossos 43 anos de formados. Então é uma coisa muito gostosa, né? Então poder vivenciar aquilo que também a gente exercita no trabalho, né? Que é essa relação, que é o conhecimento das pessoas e poder trabalhar com aquilo que elas nos solicitam, né? Então, estive trabalhando daí por mais de 30 anos na Universidade Estadual de Maringá, fui coordenadora do curso, que é uma experiência muito gostosa, muito rica, que nos ensina muito, né? Nos desafia o tempo inteiro e vai nos desafiando a este tema que nós vamos estar conversando, né? De conhecer as pessoas, reconhecer, premiar, valorizar, ouvir, né? Pude também, como psicóloga, né? Vejam só, fui convidada para ser diretora de um campus da Universidade em Diamante do Norte, que é um campus agrícola. Bacana. Então, ali eu tive a oportunidade riquíssima de trabalhar com pessoas muito diferentes do meu meio, não é? Uhum. Então, eu trabalhava ali com o pessoal da área rural, né? Por ser uma fazenda, implantamos um colégio agrícola ali na região muito importante, uma região agrícola bastante empobrecida. Então, teve esse trabalho de estar trazendo educação para aquela área, né? Então, trazer o colégio agrícola ali. Então, conhecer essas pessoas que são ricas em cultura, ricas nessa questão de relação muito simples, né, muito humana. Então foi uma coisa de grande aprendizado para mim. E durante todo esse tempo, né, eu trabalho com psicoterapia, né, sou psicoterapeuta, né. Então também fiz uma caminhada, né, que sempre a gente vai andando e aprendendo e renovando e mudando, né, fazendo algumas mudanças. Então eu começo com a psicanálise, né, faço um trabalho na linha psicanalítica, que é a mais conhecida de todos. Uhum. Daí fui para a psicologia analítica, que é a junguiana, que também é um pouco mais conhecida também ainda, né, mas não tanto quanto a psicanálise. E atualmente, né, fiz uma formação na psicoterapia EMDR. Você sabe que seria a minha primeira pergunta para você, porque eu fiquei na dúvida, o que é essa psicoterapeuta EMDR? O que é essa atividade? Então, essa é uma abordagem mais recente, né, americana, desenvolvida pela Francine Shapiro, né, pela doutora Francine Shapiro, onde vai trabalhar com desensibilização e ressignificação através de movimentos bilaterais. Então, é uma abordagem mais neurológica, né, onde a gente vai estar trabalhando de uma forma profunda, tá? E acessando conteúdos importantes da pessoa, né? Ela surge para trabalhar com traumas, com as pessoas traumatizadas, principalmente as pessoas daí que vieram da guerra, né? Que são os veteranos de guerra, que passam por um sofrimento terrível, né? Então, essa abordagem começa a partir daí. Então, vai se desenvolvendo, né? E hoje a gente pode estar utilizando deste conhecimento, desta ferramenta que é muito boa, muito importante para nós, para estar lidando com as demandas, os sofrimentos humanos que todos temos. Eu acho bastante relevante porque, afinal de contas, o Brasil está vivendo uma realidade de receber, né, muitos refugiados de guerra, né, de diversos países. Então, bacana saber que temos pessoas com tanta experiência e com essa especialidade, Marcelo. Obrigado, doutora. Eu acho que a gente vai poder abordar temas extremamente interessantes aqui para o mundo corporativo e se o seu conhecimento vai agregar demais essa nossa conversa, não tenho dúvida nenhuma disso. Eu queria abordar aqui mesmo, doutora, o termo de reconhecimento e história da equipe, né? A gente sabe que as empresas elas têm como desejo sempre melhorar a sua produtividade, né? E fazem isso usando estratégias para tentar aumentar a performance, às vezes com um tipo de cobrança que não é adequada, que pode impactar no clima organizacional, né? Então, ou seja, mais do que o resultado, é importante a gente saber o que está por trás daquele resultado, né? Como é que aquilo foi extraído, né? Porque eu digo que você pode ter
4 maneiras de fazer uma boa gestão de equipe, né? Você pode fazer uma gestão paternalista, aquela que você passa a mão na cabeça e acaba aceitando tudo, né? Você pode ter uma gestão sob pressão, que é muito ruim, porque o resultado acaba sendo entregue, mas no final das contas não é sustentável, porque aquela equipe não aguenta, né? Você pode ter uma gestão caótica, que é a pior de todas, que na verdade é quando não tem gestão mesmo, né? E você pode ter aquela gestão com base no reconhecimento, né? Com base no engajamento do time, que para mim é que pode extrair um melhor resultado. Agora, na sua visão mais acadêmica, o que é o reconhecimento para uma empresa, para um colaborador? Primeiro, né, quando a gente fala reconhecimento, eu já tenho aqui um dado, né, que é estar além do conhecimento. Então, eu estou reconhecendo, então eu estou presumindo que eu conheço. Então, eu conheço essas pessoas com as quais eu trabalho. Eu conheço, eu sei delas, eu sei quem é esse indivíduo, eu sei da sua história. E aí, quando eu percebo que ela está caminhando, indo além daquilo que é posto, né? Então eu vou e reconheço, porque eu sei da onde ela partiu, qual era o estado dela e como é que ela caminhou para além. Então aqui eu faço um reconhecimento. Eu vou dar uma valorização para ela, para que ela perceba que ela está sendo vista, que ela está sendo ouvida e que ela está sendo compreendida à medida que eu reconheço essa pessoa em algum aspecto, né, em algum momento, num diferencial, né, e que esses diferenciais são muito diferentes de cada um, né, para cada um vai ser diferente mesmo, né? Então isso é muito importante. Essa é a questão do valor, né? Porque quando a gente fala de valor, a gente está falando de um valor moral, né? Não um valor material, né? E o valor, ele tem uma percepção completamente distinta para cada um de nós, né? Eu, por exemplo, se ganhar um shampoo caro, não vou fazer, né? Muita questão, né? Mas um boné já cairia bem. Bacana. Diziam, pergunta para a doutora, por favor. Sim, não, bacana. Doutora, quando você me fala como é a sigla, Silvio? EMDR. Exato, que trata traumas psicológicos, e você falou que isso é oriundo de veteranos de guerra, né? Isso pode acontecer no mundo corporativo também? Eu tenho um trauma psicológico na pessoa por conta de um ambiente inadequado, um ambiente ácido, até uma gestão ácida que pode levar isso ao profissional? Sim, podemos sim. Isso é, infelizmente, um pouco recorrente, né? Então isso acontece por situações que vão diminuindo a pessoa, às vezes humilhando, né? Bullying, veja, o bullying é uma coisa que a princípio muito utilizado esse termo em escola, porém ele acontece em todo o grupo. E agora está potencializado, né? E agora bastante potencializado, né? Então, assim, nós temos isso, e isso pode ir traumatizando a pessoa, principalmente num momento importante, às vezes, né? Assim, primeiro emprego, né? A primeira vez que essa pessoa vai entrar neste mundo, né? Desenvolvendo esse seu lado profissional. Então, aqui também como é trabalhado, como é apresentado este mundo para ele, como é o chefe que ele tem, como é que são os colegas, né? Se temos aqui, como você citou ali, né, as várias características, se cai daí numa característica onde vamos ter daí muita cobrança, né, só cobrança e não ter o olhar, não perceber inclusive que a pessoa está iniciando e que ela realmente não sabe, que ela realmente não conhece, né? Então, conforme isto acontece, muito forte, temos pessoas que ficam realmente muito sensibilizadas, muito traumatizadas. Gostaria de fazer uma pequena diferença. Às vezes, a situação posta para algumas pessoas vai ser lidado de forma leve, tranquila, certo? Para outras pessoas, não. Para outras pessoas, aquilo ela desenvolve porque vai acoplar com outras questões pessoais, né? E aquilo vai se desenvolver daí algo muito difícil para ela, que a gente vai denominar como ela ficou traumatizada com aquela situação.
Isso tem a ver, doutora, desculpa, nossa, que deselegância da minha parte, mas tem a ver com os filtros emocionais de cada um, ou seja, dependendo do como você recebe aquela informação, eu vou digerir de uma maneira, a Larissa de outra, então tem a ver com esse filtro emocional, a grossura da sua casca, talvez? A gente chama de recursos, os nossos recursos internos, né? Qual é o meu recurso interno? Também chamado como filtro, ou popularmente chamando qual é a casca ali que você tem para estar lidando com a situação. Sim, tem a ver com os recursos, né? Então, durante todo o nosso desenvolvimento humano, nós vamos tendo as situações que vão nos habilitando, nos recursando e que nós vamos trabalhando com isso para o resto da nossa vida. Como também teremos as situações que vão nos desestabilizando, nos traumatizando, né? Porque não temos naquele momento o recurso para lidar com aquela situação. Tá? E a gente necessita o tempo inteiro de ser recursado. O que é ser recursado? Ser valorizado, ser olhado, ser amado, ser acarinhado. E isso começa desde quando? Desde o útero. Interessante. Certo? Desde o útero temos aqui. Como é que é essa relação que nós temos da mãe com o seu neném? Isso nós temos aqui, não temos ainda nada de raciocínio lógico, né? Não temos o cérebro desenvolvido aqui, mas nós temos o quê? A sensação, nós temos a percepção, nós temos o ouvido, tá? Que vai desenvolvendo e vai trazendo uma marca para nós, né? E daí nós temos outros momentos bastante difíceis, né? A priori, o primeiro grande momento é o nascimento. Pois é. Né? Percebe que se a gente parar e pensar, olha que situação que nós temos aqui vivenciada por todos nós, entende? Isso fica registrado, lembrar que tudo que nos acontece fica registrado. Deixa eu te interromper e pergunta pessoal agora, existe alguma diferença de uma pessoa que nasce de um parto natural e de uma cesárea? Você acha que isso pode afetar psicologicamente o desenvolvimento dessa pessoa? Não necessariamente, você está entendendo? Porque você vai, tanto o parto normal como o parto cesariano, ele pode ser muito bom, os dois. Tá? Então, é essa a experiência. Quando você tem um parto muito prolongado, muito complicado, muito difícil, vai ter essa marca, né? Esse registro daí, porque a gente não sabe, a gente vê pessoas que passaram por uns momentos no parto. Talvez até na própria mãe que possa, de repente, cascatear isso para o filho de uma maneira até inconsciente, né? Sim, com certeza, pode ser isso. Como é que é a relação dela que passou também por um sofrimento muito grande? Veja, nós temos algumas situações, alguns episódios que a gente vê, né? Que assim, o parto fica nesse momento do parto, tá bem difícil, com dor, com ansiedade, com medo, com todas as emoções importantes, né? Às vezes tem mulheres que passam por 12 horas, tá? Por 18 horas. Se você pensar que você está nessa situação e às vezes sem um acolhimento importante, né? Então, percebe como vai ser difícil? Então, isso vai sendo marcado. Então, como é que essa mãe vai estar desenvolvendo ali? Qual é o recurso que ela teve para essas situações? Entende? Perfeito. Qual é o recurso que o marido, o companheiro, a companheira está dando do lado? Entende? Tá ela lá sozinha ou a pessoa, seu companheiro, sua companheira está ali do lado? Entendeu? Então, assim, como é que é isso? Percebe que a gente vai construindo isso naquela pergunta que você me fez, né, Dísio? No mundo corporativo, como é que é? Aqui também acontecem essas coisas. Aqui nós também vamos ter acolhimentos importantes ou nós vamos ter repetições de situações difíceis, humilhantes, que vai destruindo a pessoa. Certo? Eu tive... não muito recentemente, assim, mais ou menos há um ano, uma pessoa que vem de uma empresa por situações assim, tá? Muito complexa, de se sentir muito humilhada, muito só cobrada, com ideias suicidas. Meu Deus. Entende? Então, assim, a situação é bastante delicada, é bastante importante, né, da gente estar sempre olhando para isso.
Tá? Pois é, eu imagino, Fernanda, são essas pessoas que você está liderando para poder vender. Mas antes de passar a palavra para você, queria perguntar aqui para a Lari. Na verdade, uma pergunta que vai emendar aqui com o que a doutora está falando. Dentro do mundo corporativo, você tem uma diversidade de pessoas com seus traumas, com suas percepções de valores totalmente distintos. Como lidar com isso dentro de uma empresa? Né? Eu estava conversando com um amigo do Nubank, parece que o Nubank tem mais que quase 20 ou 20 e poucas nacionalidades de colaboradores dentro da empresa. Que loucura, né? Cada uma cultura totalmente diferente. Como é que é lidar com isso dentro do RH, aproveitando o conteúdo que a doutora está trazendo para a gente? Primeiro, assim, quando a gente lidera, né, assim, enquanto gerente de RH, enquanto líderes aqui, a gente tem que ter o nosso autoconhecimento. Porque o que a Mari falou é muito grave. A gente, de repente, olha como a gente muda a vida de uma pessoa, né? Uma palavra, a gente não sabe o que está acontecendo naquele dia, qual foi a história dela, né? Toda essa construção. Então, primeiro a gente tem que estar bem e nos autoconhecer, né? Para poder ter essa liderança e descer isso para o time. E quando você entrou no assunto agora, que a gente fala de cultura e reconhecer e cultura mesmo, que você citou o caso do Nubank, é ter esse conhecimento. Qual a cultura que nós estamos inseridos? Qual que é o meu papel e a minha responsabilidade perante essas pessoas que estão ali? Então, é chegar ao nível de consciência de que tem gente que você liderar uma pessoa na equipe ou você liderar 100 pessoas na equipe, a gente é responsável por 100 vidas. Que seja uma vida ou 100 vidas. Então, nós somos responsáveis pelo que isso causa, né? Para não chegar ao nível como chegou esse paciente aí no seu consultório, que para mim é um nível extremo. Sim. Então a gente tem que ter consciência, Silvio. Para mim é um nível de consciência. Eu imagino. E aí, pegando o gancho aqui, doutora, devolvendo aqui a bola para você, a gente pode ter essa diversidade dentro do mundo corporativo, mas uma coisa que não pode mudar é a sua missão e os seus valores, né, teoricamente, dentro do objetivo que você quer chegar. Né? Ali está o seu propósito, teoricamente. Né? Então, ou seja, mesmo com essa diversidade, acho que é um desafio, mas, porém, muito importante que todo mundo seja engajado com o mesmo propósito dentro de uma empresa. Né? Sim, daí esse engajamento no mesmo propósito, isso sendo muito claro, né, muito conhecido de todos, qual que é esse? Né? Então, e daí a diversidade, ela pode ser muito maravilhosa, né? Ela pode ser fantástica, porque cada cultura, cada pessoa tem uma forma de lidar, tem um jeito de lidar, de olhar, e isso vai compor, né, uma situação muito melhor, não é? Então, assim, eu tenho apenas o meu olhar, né, com a minha história, com a minha vivência, com o meu ponto aqui, um tal do meu ponto de vista, né? E aqui cada um de nós temos o seu olhar, que olha de um outro lugar. Imagina com uma cultura diferente, né? Então, o quanto isso realmente pode ser muito enriquecedor, de muita aprendizagem e de muito desafio para todos, né? Então, porque vai pegando as coisas daí, burilando cada vez mais a si e ao seu conhecimento, né? E o seu fazer, né? Ele vai sempre podendo estar um pouco melhor. Muito bacana. Fê, pegando tudo isso que a doutora está falando, como transformar toda essa energia, canalizando ela para uma melhor produtividade das empresas, nas equipes de vendas? E como é que você enxerga isso? Bom, tenho certeza, né? O ponto, né, de tudo que a gente faz é o ser humano, é a pessoa. Então, a gente precisa ter um acompanhamento muito direto, né? Ter aquela escutativa, entender, né? A Larissa trouxe aqui, né? Entender o momento que esse indivíduo está passando, né? Porque se você não tem um interesse genuíno por essa pessoa em compreender o momento, fica muito difícil ter uma relação. Aí sim, eu acredito que a gente traz traumas. Né? A gente traz esses traumas para as pessoas. Então, você saber dosar, né? Porque tem que haver uma cobrança, isso é natural, né? Estamos no mundo corporativo, nós precisamos trazer uma rentabilidade para a empresa, né? Não é uma filantropia, mas a gente tem que saber qual que é essa medida. Então, eu acredito muito que você estar próximo, reconhecer e motivar essas pessoas, e claro que cada um tem a sua individualidade, é muito importante para que a gente tenha times de sucesso. Muito bacana, muito bacana. Dizão, complementar?
Sim, uma coisa que eu achei bastante interessante quando a Maricelma fala dos recursos internos, né, dos profissionais. E aí eu linko, ontem a gente teve num evento da BRH, da Associação Brasileira de Recursos Humanos, falando um pouco sobre pessoas. E aí a gente vê a missão do RH, e me corrija se eu estiver errado, Maricelma, em saber qual pessoa colocar em cada posição. Porque talvez, na minha visão, eu tenho a pessoa certa, mas na posição errada. E talvez eu gere um desgaste emocional, psíquico, até um trauma, né? E aí, você é RH, você é empregador que nos assiste, o quanto é importante você ter um RH que saiba colocar as pessoas no lugar certo. Mas aí vem uma pergunta, Maricelma. Quando eu pego uma pessoa numa situação pós-traumática corporativa, e a gente sabe hoje a dificuldade que a gente tem em recrutar mão de obra, eu trazê-la para um ambiente saudável, para uma liderança saudável, para um ambiente corporativo saudável, eu contribuo para o resgate dessa pessoa e mais, eu consigo uma pessoa que talvez fosse improdutiva por conta daquele ambiente ácido, trazendo para um ambiente adequado, ela volta a ser produtiva? Com certeza. Tá? Então, isto é fundamental, né? Que é quando você vê uma pessoa que está improdutiva, que está com algum problema, né? Então, se você conversa com ela e pode oferecer para ela todo esse outro lado, né? Que são as diversidades, e trazer e ajudá-la a reconhecer, ela mesma reconhecer em si, né? resgatando suas outras habilidades, tá? Que ela tem. Que às vezes é muito difícil a própria pessoa reconhecer todo o seu potencial e a sua habilidade. Então, quando a empresa consegue fazer isso, né, de estar tendo este cuidado, tá? E assim, a princípio pode parecer que ela vai estar perdendo tempo. Pode ter certeza que não, porque esta pessoa ela vai conseguir se recompor, produzir muito mais e ter uma fidelidade a esta empresa, a esta equipe, que é muito importante, né? Então, que é a imagem que vai ficar e a imagem que ela vai passar dessa empresa, né? Então, isso vai trazer, e também uma outra coisa, né? Tudo que você faz para uma pessoa com este cuidado, o entorno reconhece, o entorno observa. Né? Então, passa também a desenvolver uma confiança muito maior daí naquela empresa, naquela equipe, e aí você vai elevando daí motivação e engajamento destas pessoas a esta empresa, né? A esta corporação. Então, isso é fundamental. Né, que antigamente a gente chamava de vestir a camisa, não é? Sim. Tá. Não é isso? Hoje a gente traz ao senso de pertencimento. Né, que é estar pertencendo, né? Então, isto é fundamental. Nós, enquanto pessoas, nós precisamos disso. Isso é uma necessidade básica, né? Estar pertencendo a algum grupo. Né? Então, e se sentir isso mesmo, né? Nós precisamos do olhar do outro, nós precisamos do outro, nós somos seres sociais. Isso é muito bacana. Né? Então, isso é fundamental. Então, quando a empresa pode fazer isso, ela deu um passo gigantesco, não só para com aquele indivíduo, mas para ela mesma. Né? Então, para todos que trabalham ali. Esse é o sentimento de dono que a gente fala, que faz a diferença dentro das equipes. É sensacional, doutora. Doutora, eu queria trazer aqui o tema de um livro, que é Como Avaliar Sua Vida, o título em português, escrito pelo Clayton Christensen. Esse Clayton, ele é um professor de pós-graduação em Harvard, e ele acabou escrevendo uma peça, né, um trabalho, porque ele se reunia com pessoas que haviam se formado com ele, e essas pessoas eram pessoas que tinham conseguido ter boas colocações no mundo corporativo, né? Enfim, com bons salários, posições de prestígio, e toda vez que eles se reuniam, né, você comentou que vai se reunir com o teu grupo em Curitiba agora, 40 anos, é isso? 43. 43 anos, né, de experiência, olha só que bacana. Então, toda vez que ele se reunia com esse grupo, ele percebia que essas pessoas que estavam bem colocadas no mundo corporativo não eram felizes.
e que suas vidas pessoais não eram vidas assim com sentimento de realização. Alguns, inclusive, foram até presos, enfim, e foram para caminhos assim que não são muito bacanas. E ele começou a pesquisar um pouco mais sobre isso. E aí ele chegou na teoria, diziam, de Herzberg, Friedrich Herzberg, sim, que você já comentou até um tempo atrás, que também é de Harvard, que publicou uma peça, enfim, lá em Harvard, e ele falava o seguinte, que dentro das empresas você vai encontrar dois tipos de fatores, né? Os fatores higiênicos e os fatores motivacionais, né? Então, os fatores higiênicos é tudo aquilo que atende à tua necessidade básica, que inclui o teu salário, né? Então, o fato de você ter uma boa mesa, uma boa sala, um bom carro, um bom salário, você está atendendo a tua necessidade higiênica, né? A tua necessidade higiênica. E o excesso disso não vai para o lado motivacional. Ele apenas, a falta te transforma insatisfeito, mas o excesso não leva para os fatores motivacionais. Os fatores motivacionais, eles estão ligados mais a reconhecimento, a você reconhecer o trabalho, a importância, a relevância daquela pessoa dentro de tudo que ela está realizando na empresa. Ou seja, você dá a atenção para ela, você olhar para ela, ouvi-la, né, e engajá-la realmente em projetos que de fato façam alguma diferença dentro da vida dela. Faz sentido isso? É isso mesmo? Você pode dissertar um pouco mais para a gente a respeito? Sim, isso é sentido mesmo, né? E a gente tem muitos exemplos com relação a isso, né? Então, uma coisa são as questões materiais, são o que eu visto, o que eu tenho, né? E este lado, né, complementando um pouquinho do que você falou, né, é que assim, você transforma a pessoa sempre nós somos seres desejantes. E quando eu vou tendo algumas coisas, tendo possibilidades de ter, que estou falando do ter, de ter algumas coisas, quando eu tenho isto, tá? Eu, claro, sinto prazer de que eu queria isso, agora eu tenho, mas logo a seguir eu já passo a desejar outra coisa, certo? Logo a seguir eu quero outra coisa, e eu quero outra, e eu quero outra, né? Primeiro eu poderia estar querendo uma bicicleta, depois eu queria uma moto, depois eu queria um Fusca, né? Já nem quase tem mais, né? Mas adoro Fusca. Depois, né? Eu vou querendo. Depois uma Mercedes, depois um avião, um helicóptero, e eu continuo vivenciando a maior parte do tempo a insatisfação, a falta, certo? Então, este é este fator, tá? Então, que nos faz isso, né? O tempo inteiro, tá? Porém, o outro lado que você traz aí de reconhecimento, que é o lado afetivo, que é de ser olhado, de ter a relação e de compreender que o ser trabalhador, este momento em que eu estou no meu trabalho, eu tenho ali exercendo e desenvolvendo algumas coisas enquanto pessoa. E que também tem ali no trabalho a questão social, sim, tem ser olhado, ser reconhecido, estou produzindo alguma coisa. Então, isso é muito importante, né? Que a pessoa, porque o trabalho é saúde mental, tá? Tá? Lembrar disso, né? Porém, nós também precisamos de outras coisas. A gente precisa da família, a gente precisa do amigos para além do trabalho, amigos que são de outras áreas, né? A gente precisa de outro tipo de relacionamento, né? A gente precisa da parte espiritual, faz parte do ser humano. Então, tudo isso, do lazer, do dolcefanente, né? Então, preciso disso, né? Isso é importante. Então, tudo isso tem que ser observado e olhado, ver se a pessoa está conseguindo, tá? Para além de produzir, para além do trabalho, se ela está tendo essa possibilidade de vivenciar toda esta área, que é o cuidado de você como um ser mais total aqui, né? Olha só. Então, isso é importante. E aqui nós vamos nos permitir a sentir um prazer muito mais profundo quando eu estou apenas fazendo uma boa leitura, tá? Então, quando eu faço uma boa leitura, quando eu assisto a um bom filme que eu gosto, quando eu estou conversando com alguém, né? Comendo um cachorro quente,
certo? Mas que está ali gostoso, né? Com uma conversa agradável, sendo olhado, sendo ouvido muitas vezes, até tendo alguém para a gente poder reclamar, né? Tá? Poder falar, poder desabafar, o quanto isto é valioso. Né? Então, estar relaxando. Então, aqui é que vamos ter a motivação e poder realmente ter o grande prazer da vida e é ser feliz. Tá? Então, a felicidade vai estar nesses momentos aqui, né? Onde eu posso me sentir inteiro, sendo olhado e também olhando, porque não é só receber, né? É também me permitir a dar, né, a doar, a contribuir com o outro, né, a ser solidário, a ser empático com esse outro, tá? Então, acho que esse lado é que vai trazer a real motivação. Então, e quando a empresa, né, vai poder fazer isso, né, eu acho que assim a gente pode pensar que temos possibilidade do mundo melhor. E aí você engajou o colaborador e vai conseguir extrair dele o melhor resultado, sem sombra de dúvida. Então aqui, pessoal, acho que a gente está falando que não é só remuneração variável, né? Que não é só salário, né? Mas sim como que você reconhece essa pessoa. E reconhecendo essa pessoa, imagino que você consegue, né, enfim, fazer com que ela fique mais tempo dentro da organização, né? Você contribui para a retenção de talentos e você contribui também para a melhora de produtividade, né? Exato. Vocês têm algum case disso que seria, de repente, interessante de trazer para a mesa? Não? Até trazendo um pouco sobre esse evento da ABRH, né, que o Dísio bem citou aqui, nós tivemos a oportunidade de ouvir um empresário muito reconhecido aqui na cidade de Maringá, e ele falava exatamente sobre isso, né? O que oferecer para esses colaboradores para que eles se sintam engajados e reconhecidos? E na empresa dele, hoje, quase 100% do quadro está trabalhando remotamente. Então, nesse modelo remoto, é ainda mais difícil você conseguir trazer, né, fazer ações a qual essas pessoas se sintam pertencentes, né? E ele trouxe algumas ideias que ele coloca na empresa. Claro que você levar seu time para trabalhar de casa remotamente, você precisa ter ali uma forma de ajudá-los, obviamente, porque eles estão usando o seu espaço, mas momentos de ligar para o colaborador e saber, cara, o que você está fazendo? Como é que está seu dia? Vamos fazer aqui um happy hour virtual. Então, são pequenas ações que eu percebo que as empresas já estão reconhecendo que isso é necessário, ainda mais depois de tudo que nós passamos, né? Uma pandemia, agora algumas empresas retomando ao trabalho presencial, outras adotando esse modelo, né, home office. Então, eu percebo que já é algo que está sendo visto pelos empresários e se tornando uma cultura. Né? Então, isso é muito bacana, muito legal. Maravilhoso. Eu vejo assim, Fer, o que você falou, me vem que está mudando esse conceito, né? Porque, assim, atrás de todos os processos existem pessoas. Então, por trás de tudo que é feito, as pessoas estão. Então, a gente tem que colocar, assim, as pessoas no centro das ações, né? E você reconhecer, né, tem uma fala, é você dar esse mérito, é você reconhecer essa habilidade, é você reconhecer essa competência que esse colaborador tem. E comece com pouco. Apenas comece. Uma simples ação que a gente, né, viu, senta e abre um refrigerante aí e vamos conversar. Vamos só conversar, exato. Ouvir, né? Levar mais pro lado do ser do que do ter, que foi, acho que um resumo aí um pouquinho do que você falou. Eu vejo acho que é assim. Muito legal, Lari. E aí, Dizião, você é mestre, né? Que é isso. Aqui eu tô como aprendiz, né? E assim, eu fico bem feliz. Eternos aprendizes somos todos. Eu costumo dizer que a gente sempre deve se colocar na posição de aprendiz, porque aí a gente absorve conhecimento, né? Como eu estou fazendo aqui. E o que é bem interessante, a gente tem uma mesa como essa, onde a gente tem diretor, recursos humanos, psicóloga, uma gestora de comercial de resultados, e todo mundo falando da mesma coisa, falando do ser humano, falando da pessoa que está na ponta. Outra coisa que é muito prazerosa é que o nosso dia a dia, e eu falo por todos nessa mesa, é levar isso para as empresas, é conversar com as empresas, sempre com foco no ser humano. Eu costumo dizer o seguinte, quando o nosso foco está no próximo, a gente caminha para a felicidade.
Quando o nosso foco está no umbigo, a gente caminha para infelicidade. Então, ter um dia a dia nosso, onde a gente leva para as empresas coisas que podem contribuir com a vida do ser humano, e mais, isso gera resultados para o empregador, isso é bem prazeroso. Mas pelo que eu percebo, tudo que a gente está conversando até aqui, como o Silvio bem colocou, a teoria do Herzberg, os fatores higiênicos motivacionais, eu acho que até então a gente falou dos higiênicos. Ambiente de trabalho, um salário adequado, benefícios adequados, etc. E não dá para a gente falar em incentivo, em premiação, se eu não tiver o básico. Senão, a doutora sabe disso evidentemente muito melhor que eu, que se eu trabalhar incentivo no ambiente ácido, eu destruo a pessoa, né? A gente leva para competição predatória e não para competição saudável. Então, o que é legal no nosso dia a dia? A gente atua para entender ambientes e ver como que a gente consegue deixar os fatores higiênicos adequados. E quando a gente fala de fatores higiênicos, a gente deixa o colaborador satisfeito. Se isso não estiver adequado, ele está insatisfeito. Se estiver adequado, ele está satisfeito. O ponto é, satisfeito produz mais? Não. Motivado ele produz mais. Insatisfeito, você vai ter um problema ainda maior. Mas satisfeito, você está na produção normal, produção plena dele. E quando a gente fala em incentivo, a motivação ela é sempre interna. A Cecília Berganini, que é estudiosa da USP, que tem um livro Motivação nas Organizações, ela fala justamente isso. Motivação está dentro das pessoas. O que a gente faz no mundo corporativo é despertar esses gatilhos. E aí entra o RH, ter a pessoa certa no lugar certo e ver o que faz com que aquela pessoa se sinta engajada àquilo. É isso que a motiva. E aí talvez a gente esteja entrando nos fatores motivacionais. Ou seja, uma vez que eu tenho um ambiente adequado, benefícios adequados, ambiente saudável, etc., aí sim eu entro no pilar motivacional, onde eu consigo que a pessoa faça um pouco mais. E as pessoas ficam felizes quando elas têm aquela sensação de dever cumprido, de desafio entregue, que se sentem úteis, que se sentem produtivas. E aí a gente pode, acho que, entrar um pouco na coluna motivacional, e o quanto isso produz resultados. Fernanda aqui, minha parceira, sabe o quanto quando a gente trabalha motivação nas pessoas, e é curioso que a gente percebe quem despertou a motivação, quem despertou o gatilho da motivação e aqueles que não despertaram. E o que nos despertaram, não despertaram, aí normalmente entra o fator humano. E aí em conversa com a RH, tudo mais, a gente vê o que a gente pode fazer. Se talvez ela não esteja no lugar certo, se talvez tenha um problema pessoal, né? Falamos ontem que não dá para separar corporativo e pessoal, né? O hardware, né? O ser humano é um só. Mas é isso, acho que a gente pode entrar um pouco na parte motivacional, Fê. Quando a gente tem pessoas produtivas, engajadas, que despertou esse gatilho, é muito evidente. Sim. E quando não tem, também é evidente. E é evidente mesmo, né? Quando a doutora fala a gente falou aqui dos traumas, né? Algumas vezes o trauma te desperta para algo melhor, então você é um ser humano melhor, porque eu não quero despertar aquilo que eu sofri para os demais. E quando a gente olha para dentro da empresa nesse quesito motivação, cara, você tem uma habilidade gigante, sei lá, num Excel, num PowerPoint, você está na área da venda, certeza que você está no lugar que você gostaria de estar? Será que se a gente, né, olhar para aquilo que você tem de maior habilidade e a gente movimentar, não seria muito melhor? Você não seria uma pessoa muito mais feliz? E sim, né? E sim. Então, às vezes, a pessoa está, né, fazendo todo esse movimento de tentar extrair o melhor, de motivar essas pessoas, né? E a gente percebe que tem algumas que não vão, né, que não se sentiram impactadas, ver a causa. E se preciso, né, fazer essa movimentação é algo de extrema importância. Até porque né, mudar, né, trocar, buscar pessoas de fora é muito mais caro. Aí você tem que trazer o propósito, a gente entra na questão do propósito, de repente essa pessoa já tem tudo isso, né? De repente não, ela tem. Então ela já sabe como funciona. E aí sim a gente fideliza. Né? Então, Fê, e é muito legal que você falou, porque muitas empresas falam assim, vamos trazer talento, mas a gente pode ter esse talento lá interno também. Exato. Né? Então, por que não ter esse olhar e colocar essas pessoas certas nos lugares certos? Exatamente.
Então tem que ter esse olhar também interno. E sabe, muito legal isso aí. O que eu queria colocar, assim, a gente tem o Silvio aqui. O Silvio é inquestionável os resultados que ele faz. Já acompanho ele de muitos anos e aonde ele pega, até onde ele leva as corporações é um negócio fenomenal. E não é porque ele está nessa mesa, não. Mas por que eu estou trazendo esses são dados, né? Isso não é porque está na mesa, são dados. E aí a gente vê um Silvio focado em resultado, que tem um histórico de sucesso invejável, trazendo para a mesa o assunto do ser humano, o assunto de cuidar de pessoas, o assunto de motivar pessoas, né? A gente vê toda a nossa equipe buscando a Maricelma, que conhece demais de pessoas, de comportamento humano, etc. Ou seja, é uma via de uma mão só. Agora, Silvio, e aí eu faço uma pergunta para você. Ao longo da carreira, para você trazer para a mesa uma pauta como essa, olhar isso, como que você vê isso? Você que tem um histórico invejável aí de sucesso. Primeiro eu agradeço, viu, cara, o reconhecimento. Viu? Você sabe que eu me reconheço como um eterno aprendiz, né? A gente tenta sempre fazer o melhor, porque eu penso que o pior caminho para você chegar onde você deseja é você pensar que você já está lá. Né? Então eu estou sempre aprendendo dentro de uma condição de que como que a gente consegue realizar isso juntos, né? E você mencionou muito bem, Diesel, começa sempre com as pessoas. Né? A gente tem que entender que por trás de um profissional existe um ser humano. Né? E que não adianta nada você exigir daquele profissional uma entrega se o lado humano nele não está adequado. Eu sei que não somos todos psicólogos aqui, né? As empresas precisam entregar resultado para os seus acionistas, mas inevitavelmente você precisa passar por isso. Né? Então você conseguir abraçar a pessoa, fazer com que ela se sinta pertencente do que ela está construindo, para poder, no primeiro momento, atender esse fator higiênico e depois reconhecer o que é valor para ela, para levar ela para esse fator motivacional, você vai conseguir extrair daquele colaborador a mais alta performance para poder levar a empresa para onde ela precisa. Então, eu devo dizer que a maior habilidade de um líder precisa ser construir equipe de altas performances. E você não faz isso se não olhar primeiro para as pessoas do que para o profissional. A gente fala que você primeiro contrata a pessoa e treina o profissional. Exato. Se você contratar o profissional e depois olhar a pessoa, provavelmente você não vai ter uma boa relação. E é muito importante a gente entender que, eu sei que parece ser um jargão popular, mas a felicidade ela está no caminho. Ela não está na entrega. E isso me faz lembrar um amigo que me contou uma história recente que eu achei super oportuna até para colocar aqui, que o filho dele queria construir uma casa da árvore, né? Uma casa da árvore. E aí ele pegou, construiu lá com o filho e passou alguns meses construindo aquela casa lá. E toda vez que chegava ao trabalho, o filho estava esperando ele para ir lá e construir a casa. E toda vez que ia uma visita, eles iam lá e mostravam a casa. E aí a casa ficou pronta. E ele nunca mais foi para casa da árvore. E sabe por quê? Porque a alegria não estava em ter a casa, mas na jornada, em construir a casa. Então, é importante a gente conseguir estender, né, esse gostinho do que eu estou construindo para a empresa. E é dessa maneira a gente tem sempre equipes com uma grande condição de retenção e entregando os melhores resultados. Eu vou pedir um break aqui, acho que a gente precisa dar um intervalo e na sequência acho que a gente deve vir com temas aí um pouco mais oportunos. Desculpa dizer. Não, eu ia falar, acho que é interessante porque até agora a gente só falou de fatores higiênicos, né? Ambiente de trabalho, pessoas, etc. Então esse segundo bloco nosso promete. Sem porque dúvida. A gente vai entrar na parte motivacional, aquela que desde que você tenha um ambiente adequado, benefícios adequados, etc., aí sim você entra com os gatilhos motivacionais que vai te levar para resultados incríveis e mais, vai deixar as pessoas satisfeitas, muito longe do trauma corporativo. Mas é isso, obrigado, Silvio, um abraço para você aqui. Só um minutinho, a gente já volta. Você está ouvindo Papo de Gente e Gestão, o podcast da Coopercard. Fique com a gente até o final. Oferecimento Cooper Premiação, o cartão para premiar e reconhecer os resultados extraordinários da sua empresa. Quando um trabalhador é reconhecido, seu mundo inteiro é homenageado também. Estamos de volta com o Papo de Gente e Gestão, o podcast do gestor. Estamos de volta com o Papo de Gente e Gestão da Coopercard
E quero agradecer você que nos acompanhou até aqui e devo dizer que essa segunda parte aqui do nosso podcast vai entrar em temas aqui um pouco mais profundos sobre temas de reconhecimento e como que isso pode impactar no resultado das empresas. Bom, lembrando, eu tenho aqui comigo a doutora psicóloga Maricelma Brégola e a gente está falando sobre reconhecimento e saúde das equipes dentro do mundo corporativo, né? Doutora, como é que a psicologia vê os problemas causados por não reconhecer um membro dentro do seu ambiente de trabalho? Então, no não reconhecimento, você vai estar diminuindo a pessoa, trazendo ela para uma solidão, né? Tão falado a solidão, né? Então, onde você deixa a pessoa ela com ela mesma. Então, você vai trazendo um distanciamento dela com a outra, com o outro, né? Ela vai se fechando e aí ela vai ter, infelizmente, o desenvolvimento de algumas doenças psíquicas, né? Alguns transtornos. Hoje em dia a gente vê muito isso, né? O número de pessoas com transtorno de ansiedade, com depressão, isso é muito grande, né? Então isso, essa situação de isolamento da pessoa, dela não ser vista, de não ser ouvida, de não ser reconhecida, vai deixando ela com ela mesma. Toda vez que eu fico sozinha comigo mesmo, eu vou tendo daí um contato muito interno comigo mesmo e sem ter a validade com o outro, porque o outro me dá uma validade. Então, o que nós observamos dentro da área da psicologia, né, do estudo psicológico, desenvolvimento daí do ser humano, o não reconhecimento, você vai deixando a pessoa num isolamento. Certo? À medida que eu vou mantendo esta pessoa no isolamento, ela sozinha, então ela vai estar focando só nela e daí não tendo esta validade que o outro nos dá. Porque quem nos valida enquanto pessoa, enquanto seres humanos, é o outro. Tá? Eu sozinha, né? A minha existência é muito limitada e é muito pequena. Não adianta muito, porque o outro esteja potencializando esse meu reconhecimento, né? Sim. Né? Então, à medida que o outro... até quando o outro, importante, até quando o outro me diz aquilo que não está bacana. Quando o outro até vai me corrigir, vai estar realmente me ensinando algo. Isto é muito importante, tá? Então... temos isso no desenvolvimento da nossa vida toda, né? Então, no sistema corporativo, isso é fundamental. Os feedbacks, né? Que são os feedbacks, que vai trazendo todo este momento. Né? Vai conscientizando. E quando eu não tenho isso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um adoecimento. Esse adoecimento... bastante comum, infelizmente, nos tempos modernos, né? A depressão, tá? E a ansiedade. Então, são duas situações em que a gente está vivenciando de uma forma muito intensa, e isso mundialmente falando, né? Então, a Organização Mundial da Saúde tem estado muito preocupada com o que está acontecendo no mundo, onde nós temos um contato, entre aspas, entre tudo, entre todos, né? Virtualmente falando, a gente está aqui conversando, mas podemos estar sendo vistos e ouvidos do outro lado do mundo. E eu imagino, bom, na verdade, esse tipo de desafio é uma realidade do mundo corporativo, né? A gente precisa sempre reconhecer as pessoas, mas a gente faz isso sempre pensando no melhor resultado. Só que, no fundo, a gente está agora também tendo que ficar muito atento com esses problemas de saúde, que foram potencializados, inclusive, com a pandemia, né? Então, essa retomada do trabalho presencial, essa retomada pós-pandemia, trouxe as pessoas com uma sensibilidade um pouco maior, o que tornou o desafio dos líderes, dos gestores, acho ainda maior, né, doutora? Isso mesmo, né? Então, é impressionante o que isso aconteceu, porque nós tínhamos, antes da pandemia, uma fantasia, né, assim, de que o trabalho em casa é muito mais gostoso. Eu trabalho a hora que eu quero, da forma como eu quero, do meu jeito, não tenho ninguém me olhando, não tenho ninguém me criticando, essas coisas todas, né? E aí, então, o que nós vimos aqui? Nós vimos um adoecimento grande com o isolamento. Então, a pessoa vai se fechando e vai se isolando, inclusive da família. Né? E aí nós temos realmente os graves problemas daí de saúde.
Isso aconteceu mesmo, né, Fê? Assim, até acho que nos times aí que a gente conhece, né, que são próximos a gente viu esses planos de afastamento, né? Sim, bastante, né? E o que eu trago, né? O que eu observo, né? O que a gente vivenciou. Aí, doutora, né, me corrige se eu falar alguma bobagem aqui, né? A gente está falando bastante sobre o reconhecimento, sobre o ser, né? Entender, o ouvir, mas também, né, nós, humanos, né, gostamos de desafios, né? E aí, em que momento, em que medida? Como é que eu posso colocar ações, né? E a gente percebe que isso foi muito implantado nas empresas, ações de produtividade, né? Como é que eu vou chegar no resultado que a empresa espera, tendo que me reinventar, trabalhar no home office, entregar mais? Porque hoje é mais com menos, né? Até que ponto, olhando para a saúde mental, obviamente, sempre, né? Mas como é que eu posso fazer isso em questão de entrega, resultado, medição, né? Então, doutora, como que você vê, né, o movimento das empresas em incluir campanhas de produtividade, campanhas onde a pessoa precisa entregar mais, mas na contrapartida ela tem um reconhecimento e não só, né, tudo que a gente falou aqui, um reconhecimento monetário. Acho que isso é uma coisa muito valiosa, né? À medida que as empresas estão com este olhar, né, para o seu funcionário, que nesse momento não é só um funcionário, mas é uma pessoa que tem toda uma história, que tem um sonho, né? Porque quando a gente fala de colocar a pessoa certa no lugar certo, nós estamos aqui falando, né, de que qual é o sonho dessa pessoa? Ela sonha em trabalhar com o quê? Ela sonha em realizar o quê? Ela sonha em se desenvolver como? Ela está neste mundo contribuindo com o que ela sonha que ela pode, que ela quer e que ela é capaz, né? Então, aí nós vamos estar daí possibilitando isso. E vejo que as empresas que estão fazendo isso, que estão com esse olhar, realmente ela vai estar, né, produzindo hoje melhores condições de pessoas e de mundo, né? Lembrar que uma empresa, ela é super importante, não só para o local onde ela está, mas para o mundo, assim como as pessoas, né? Eu queria pegar um gancho, porque quando um colaborador ele é reconhecido, não é só ele que nós estamos reconhecendo, mas todo esse núcleo em volta dele. Toda essa construção, as pessoas que passaram por ele. Então, a conquista, ela não é do indivíduo. A conquista, ela é em conjunto. Sim. Né? E eu queria fazer um gancho do que a Fer falou e uma pergunta. O excesso desse reconhecimento, eu queria que você falasse um pouquinho assim, podemos ter problemas nesse excesso de reconhecimento também? Podemos ter excesso, não diria de reconhecimento, eu diria de premiação. Tá? Então nós vamos fazer uma diferença, o reconhecer e a premiação, certo? Então, uma coisa é eu reconhecer a pessoa, valorizar. Posso estar reconhecendo quando eu faço um elogio, né? Quando eu considero, quando atendo a uma solicitação dela por alguma questão. Então, isso também temos aqui um reconhecimento. Mas quando eu dou uma premiação, se eu não cuidar realmente da premiação e estar o tempo inteiro premiando sem saber em que condição é essa, qual a condição que isso está acontecendo, realmente com clareza, né? Com os objetivos claros. Isso. Por que eu estou premiando? Quais são as regras dessa premiação? Isso é muito importante, porque senão nós vamos entrar, quando temos esse excesso, na normatização, no lugar comum e no sem valor. Não vou valorizar o que eu estou recebendo. Como se isso passasse a ser assim, olha, isso é do cotidiano. Isso não é, deixou de ser importante. Legal. Muito bacana. O nosso tempo já está se esgotando aqui, mas eu quero muito ouvir o Dizão, mas eu não tenho como deixar de colocar aqui um case, quando você falou do excesso de reconhecimento, porque a gente está o tempo inteiro falando sobre fatores higiênicos e fatores motivacionais. E o motivacional está em você ouvir, valorizar a pessoa, e o valor ele é intrínseco de cada um, né? Não tem a ver com coisas caras, né? Pelo contrário. E eu lembro, porque eu tenho o hábito de reconhecer as nossas equipes de vendas
com um chocolatezinho, uma caixinha de chocolate quando a pessoa bate a meta. Uma coisa simbólica, né? Ela já recebeu a remuneração variável dela e depois eu entrego uma caixinha de chocolate dentro de um evento ali e a pessoa é aplaudida e reconhecida. E eu lembro que um colaborador, ele estava sem bater meta já há um tempo e ele não recebia chocolate, né? Enfim. E aí teve uma meta que ele acabou superando e ele recebeu aquele chocolate. E ele nem gosta de chocolate. Mas ele foi para casa com aquele chocolate, ele morava com a mãe, chegou em casa, a mãe estava assistindo novela lá, ele sentou lá no sofá com a mãe, abriu a caixa de chocolate e falou, mãe, come. Mas o que é isso, filha? Mãe, não pergunta, come. Muito e ele legal, me contando aquilo foi sensacional, porque para ele o valor de compartilhar aquele momento com a mãe foi uma coisa única, né? Então, mais uma vez, né, o reconhecimento ele está na atenção que você dá para as pessoas. E quando você tem essas pessoas valorizadas, né, com sentimento e reconhecimento, eu tenho certeza que você consegue extrair o melhor resultado delas. Dizia o meu mestre, conclua aí, por favor, cara. Poxa, Chalma, te digo o seguinte, é importantíssimo a gente separar o que é reconhecimento e o que é incentivo, né? Quando você falou de chocolate, ações de reconhecimento. E o reconhecimento, quando a gente pega a teoria do Herzberg, ele deixa as pessoas satisfeitas. E é fundamental. O ambiente de trabalho saudável, a pessoa está sendo reconhecida, ela sabe que ela faz parte e isso deixa ela satisfeita. Agora, a parte de incentivo, a gente está entrando na parte de motivação. O Brasil hoje, ele movimenta 9 bilhões de anos em premiação, ações de incentivo. Isso é um dado da AMPA, Associação de Marketing Promocional, validado pela Incentive Marketing Association. E nós sabemos que o empresário não rasga dinheiro. Se ele coloca 9 bilhões em incentivo e premiação, é sinal que tem um resultado melhor que isso. Uma pesquisa também feita no CONAR, com 407 visitantes, 98% valida o incentivo como motivação e como melhores resultados. E aí eu queria ouvir um pouco da doutora Maricelma aqui, desde que a gente tenha um ambiente adequado, os fatores higiênicos adequados, o quanto o incentivo, a premiação pode ser saudável para a pessoa, para que ela sinta sensação de missão cumprida, de ser útil, etc. Conta um pouquinho para a gente qual que é o impacto psicológico, se isso deixa a pessoa mais feliz, enfim. Conta um pouquinho para a gente, doutora, por favor. Vai deixar, sim, a pessoa mais feliz e principalmente, lembra lá no começo que eu falei da questão dos recursos internos? Lembro. Tá? Então, neste momento daí desta valorização, desta premiação, então a pessoa vai estar daí aqui agrupando mais isso com esse meu recurso interno. Então, ele vai estar agora estando potencializando ele enquanto pessoa, trabalhando a sua segurança, né, que é um dos fatores muito difíceis hoje nas empresas, daí é a questão da pessoa ser insegura, estar insegura, até saber fazer, mas estar insegura. Então, quando faz isso, então vamos para esse caminho. Então, e isso vai trazer o quê? Possibilidade dela lidar melhor com até momentos que são mais desgastantes, momentos ansiógenos, né? Então, ela vai ter recurso para lidar com isso. Então, ela vai se equilibrar um pouco mais, vai estar melhorando a sua saúde mental, tá? E com isso vai ampliando daí em todo o seu redor, né? As relações dela dentro da empresa, na família e etc, né? Porque caminha todo aí com amigos e etc. Mas principalmente é isso, essa saúde mental e capacitando enquanto recurso para lidar com situações que são difíceis, que acontece com todo mundo, em todos os lugares, a todo momento. Pois é. Doutora, eu ficaria aqui durante horas e horas e horas, acho que a gente vai ter conteúdo aqui para poder até fazer uma outra gravação de podcast, mas eu preciso encerrar. Então, vou passar a palavra aqui meus amigos para suas considerações finais. Lari, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E, por favor, suas considerações. Silvio, eu que agradeço aí o pessoal que ficou com a gente até agora. Eu só queria fechar assim que se nós queremos ser uma empresa GPTW, um dos pilares da GPTW é o celebrar. E tudo que nós falamos até agora está nesse pilar. E o celebrar, ele, reforço, vem do pequeno. Vem desse pequeno incentivo, dessa pequena conversa, vem dos pequenos encontros informais, inclusive. Tá? Então, deixo aqui meu agradecimento, um abraço para todo mundo e até um próximo episódio. Que lindo! Obrigado, Lari. Fê, suas considerações finais, por favor.
Primeiro eu quero agradecer, que foi muito gostoso esse papo, né? Passou assim muito rápido, que pena que acabou, que bom que nós teremos um outro episódio para voltar nesse tema tão relevante, né? Importante. E o que eu deixo aqui é, a gente precisa olhar para as pessoas, né? Sentir das pessoas a real necessidade, e aí aqui eu falo enquanto líder mesmo, né? O que aquela pessoa precisa naquele momento, né? É um ouvir, ou eu preciso motivá-lo de uma outra forma, seja, né, fazendo campanhas de incentivo, onde ela produzindo possa ganhar mais, produzindo, ganhando mais, ela possa realizar sonhos, que seja comprar um carro, construir uma casa, né? Cada um tem um, né? Então, o que eu deixo aqui realmente é para que cada empresário veja, né, o time que tem em mãos e faça algo no sentido de reconhecer, de premiar e de motivar cada um deles. Perfeito, Fernanda. Obrigado. Não é à toa que é a distribuidora de metas, né? Enfim, não é por acaso, né? Dizião, meu rei, diga lá, cara. É isso mesmo. O que eu trago aqui, eu trago um dado que é uma boa notícia, né? Quando a gente olha, existe um ranking de produtividade mundial que envolve 62 países. O Brasil, ele ocupa a 57ª posição. Então a gente tem aqui, em primeiro lugar, Noruega, depois Luxemburgo, terceiro Estados Unidos, Bélgica, Holanda, etc. Então, olha o tamanho da oportunidade que a gente tem em produtividade, em melhorar resultado dentro dessas empresas. A gente gosta de falar com isso, né? Agora no nosso intervalo eu conversava um pouco com a doutora Maricelma do quanto é legal levar isso para as organizações, para as corporações. Então, o empregador, o RH que estiver nos ouvindo aqui, será um prazer conversar sobre isso dentro da sua empresa, identificar oportunidades de melhoria, oportunidades de melhores resultados. Pauta riquíssima. Como eu previ inicialmente, eu saio daqui muito maior, muito melhor do que quando comecei. Só tenho a agradecer cada um de vocês por essa conversa rica, e meu objetivo depois daqui é cascatear isso para o máximo de empresas e pessoas que eu conseguir. Então, meu muito obrigado a todos. Imagina, dizer um presente foi nosso. Muito obrigado pela tua participação, viu? Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Em nome da Coopercard, eu quero deixar aqui o meu agradecimento sincero por toda a contribuição, por todo o conteúdo que você compartilhou com a gente. E, por favor, sinta-se à vontade de fazer suas considerações finais. Eu estou, assim, impressionada, né? Agradecida muitíssimo pela oportunidade, impressionada com a equipe, com vocês, né? Como vocês trabalham realmente em equipe, como vocês têm esse entrosamento, né? Uhum. Essa respeitabilidade, essa leveza. Uma coisa que me chamou muita atenção de estar aqui com vocês é a leveza de vocês. Então, assim, parabéns, né? E, assim, dizer que feliz das empresas que puderem estar daí com vocês, né? Com esse trabalho de vocês, que é super importante, né? Pensar sempre no mundo melhor. E o mundo melhor começa com cada um de nós. Que nós possamos estar sempre com saúde mental, saúde física, saúde emocional, espiritual, para que a gente possa ter um mundo melhor, né? Que a gente que vivamos nessa esperança sempre, que a gente constrói sempre um mundo melhor. Agradeço muitíssimo a oportunidade e o grande aprendizado. Doutora, obrigado mais uma vez. Não é pelos elogios, mas a gente trouxe aqui uma lembrança para você, em nome da Coopercard. Olha só! Bacana, nossa, espero que traga bons momentos aí para a doutora. Muito bom. Legal, nossa, bacana, que bom que gostou. Que bom que gostou. Acho que ficamos por aqui. Adoro. Né? Então, agradecer mais uma vez a vocês que nos acompanharam até agora. Aqui temos uma mesa com especialistas em gestão de benefícios, incentivo e reconhecimento. E para nós, a Coopercard, é uma honra poder trazer um pouquinho desse conteúdo para, quem sabe, ajudar a sua empresa a melhorar seus resultados. Obrigado e até a próxima, pessoal. Oferecimento Cooper Premiação, o cartão para premiar e reconhecer os resultados extraordinários da sua empresa. Quando um trabalhador é reconhecido, seu mundo inteiro é homenageado também.